Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de odontologia e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre isolamento absoluto e nesta aula vamos falar dos famosos grampos para isolamento absoluto. Então, esta aula aqui vai ser específica dos grampos. Nós já temos uma aula que falamos sobre isolamento absoluto e vamos ter futuras aulas falando sobre técnicas de isolamento absoluto, tá certo? Mas nesta aula aqui vamos falar sobre grampos para isolamento. Bem, começando, né, nós precisamos saber a função do grampo. Eu já falei na aula de isolamento absoluto, mas relembrando, o grampo tem a função de manter o dique de borracha em posição e afastar a gengiva. Como podem ver aqui nesta imagem, aqui está o grampo, né, segurando, ó, ele está aqui estável na cervical deste molar, por exemplo, deste segundo molar aqui, e ele está afastando tecidos de gengiva, tá afastando tecidos moles e está mantendo o dique de borracha, né, o lençol de borracha, tensionado em posição. O lençol não vai sair aqui dessa região, que é a região que nós queremos operar ou tratar, tá certo? Restaurar, enfim. Então, esta é a função do grampo, manter o dique de borracha em posição e afastar tecidos moles. Basicamente isso, tá? Lógico que pode existir outras funções acessórias, mas basicamente esta é a função. Então, vamos falar dos constituintes de cada grampo. Vamos começar dividindo grampos com asa e grampos sem asa. Como podem ver neste exemplo, os grampos com asa, ó, eles têm o arco aqui e tem asas, ó, uma e outra, a direita e a esquerda. Ó, eles têm essas asas, entre aspas. Os grampos sem asa, eles não têm. Observem que eles têm o arco aqui, o arco segue direto com a região, com o orifício que vai entrar no dente. Então, eles não têm estas asas aqui, ó. Observe como aqui tem estas asas. Então, o que acontece? Então, por isso que elas são chamadas de com asa e sem asa, tá? E fora isso, também nós temos constituintes de cada grampo. Ou seja, todo grampo vai ter uma alça ou um arco, também chamado de arco. Essa região aqui, ó, escrito stainless, né? Aço inoxidável. Então, esta região aqui, chamada de alça do grampo ou arco, tá? Geralmente, esta alça fica para a distal do dente que nós estamos tratando, para não atrapalhar. Se ficar na mesial, vai atrapalhar o posicionamento de uma caneta de alta, o posicionamento de um instrumental, certo? Geralmente fica para a distal, esta alça, tá bom? Tá, falamos da alça do arco, temos a asa, tá? Que somente nos grampos com asa, que existe asa, nos grampos sem asa ela não está presente, tá? Mas esta estrutura aqui, ó, é a asa do grampo. E temos também a lâmina de ancoragem. Tá vendo este orifício aqui, maior, interno, onde nós vamos abrir esse grampo e vamos inserir no dente? Este orifício, ele tem esta região que é chamada de lâmina de ancoragem. Por quê? Porque ela se assemelha a uma lâmina, e ancoragem porque este grampo vai ancorar no dente. E também temos, por fim, o orifício, tanto aqui no com asa quanto no sem asa. Tá? Este orifício é justamente onde vamos inserir a pinça Palmer, a pinça porta-grampo. Nós falamos lá na aula de isolamento absoluto, tá? Dos equipamentos para isolamento. E essa pinça nós vamos inserir aqui no grampo para justamente abrir esse grampo. Porque se não abrirmos esse grampo, ele não vai entrar no dente, tá? Não vai realizar sua função. Ele tem que entrar, tem que passar pela região do equador do dente, né? Pela região com maior diâmetro do dente, maior espessura, e tem que se aderir na cervical. Então vamos falar agora dos grampos para determinados grupos dentais. Nós já falamos dos grampos, né? O que tem em cada grampo, né? Por exemplo, nós falamos que tem arco, que tem asa, alguns não têm asa, que tem essa lâmina de ancoragem, que tem orifícios, tá certo? Então agora vamos falar dos grampos para os molares. Como podem ver, nós temos basicamente o grampo número 200, 201, 202, o 203, 204 e 205. Ou seja, os grampos de 200 a 205 são para molares, tá? Cada um com suas variações, às vezes adapta um 200 melhor do que adaptaria um 202 ou um 204, tá? Mas são muito próximos. Eles são desenhados, projetados, seu design para molares, tanto que podem ver que o orifício formado entre as duas lâminas de ancoragem aqui nesse orifício central, ele é maior, é um orifício grande. Por quê? Porque os molares são dentes amplos, então precisa de um orifício maior, um orifício mais amplo, tá certo?
E galera, eu estou falando dos grampos mais conhecidos e os mais utilizados, tá? Mas pode ser que você talvez utilize algum grampo que não esteja aqui, não que você está errado, tá bom? Esta aula aqui é somente os mais utilizados, os mais conhecidos na literatura, tá? Porque existem diversos grampos e muitos grampos mesmo, que se eu fosse fazer uma aula eu ficaria aqui 2, 3 horas falando de grampo. Tá? Tem várias marcas diferentes que faz grampo e cada grampo com suas especificações, tá bom? Tem até grampos plásticos. Enfim, tem muitos tipos de grampo mesmo, tá bom? E cada vez é surgindo mais ainda. Então é isso. Estes são os molares de 200 a 205. E fica fácil de gravar, né? Eu vou falar aqui, eu vou adiantar antes de ir para os próximos, ó, de 200 a 205 molar, simples. 206 a 209 pré-molar. 210 a 212 anteriores. É basicamente isso, tá certo? Mas vamos seguir então. Grampos para pré-molares. 206 a 209, ou seja, 206, 207, 208 e 209. Observem que o orifício formado entre as lâminas de ancoragem já reduziu um pouco de tamanho. Por quê? Porque pré-molar não é tão amplo quanto um molar. Então, não precisa de um orifício amplo, porque justamente não iria ter função, porque não iria aderir a nada, né? Então, estes são 206, 207, 208 e 209, grampos para pré-molares. Seguindo, nós temos os grampos para anteriores, que vamos seguir o cálculo. 200 a 205 são molares, 206 a 209 pré-molares, então 210 a 212 são os para anteriores, tá bom? Como podem ver, o orifício deles é bem reduzido. Por quê? Porque dente anterior são os dentes que têm menor diâmetro na cavidade bucal, né? Menor comprimento, menor diâmetro, espessura. Então, o orifício também tem que ser reduzido. Observem que legal o arco deles, né? Eles são arcos maiores também, tá? E lembrando que o 212 também é muito utilizado para retrações gengivais. Ou seja, a gente quer fazer uma restauração, por exemplo, classe 5 em um dente e tem a gengiva ali recobrindo aquela região. Nós precisamos afastar a gengiva para fazer um pouco de subgengival. Então, nós vamos utilizar o que? Um grampo 212. Lembrando que pode ter uma modificação desse grampo para que a gente utilize, por exemplo, tanto nos dentes do lado direito quanto do lado esquerdo, que é o grampo 212L e 212R, ou seja, é um grampo right, R de direita, e left, né, left de esquerda. Então, o que seria? Ele não teria essas duas alças, né, esses dois arcos. Ele teria somente um. É um grampo repartido. Você põe somente o R, vai ter somente um lado e o L é somente um outro. Aí você poderia utilizar, por exemplo, os dois grampos em uma restauração, em um tratamento único, né? De uma vez só, tá certo? Não somente isolar um dente só, fazer já dois de uma vez, como por exemplo dois incisivos centrais, né? Superiores, já pode colocar um na direita e um na esquerda e já isolar os dois, já realizar os dois de uma vez, por exemplo, né? Ou outras funções, etc, muitas coisas. Então estes são os para anteriores. E para a gente finalizar a aula, porque é uma aula bem curta, uma aula somente dos grampos, da nomenclatura e função, né, de cada grampo, nós temos alguns grampos especiais. Lógico que existem outros diversos grampos, tá? Fora que existe muita contradição entre as marcas também, tá bom? Porque, por exemplo, existem marcas que usam o W como grampo sem asa, né? O W de wing em inglês é asa, então wingless sem asa. Então utiliza, tipo, por exemplo, W8A, um grampo sem asa. Só que existem empresas também que utilizam o W como um outro qualquer grampo, como qualquer outro grampo. Então, o número 1, o número A para um grampo diferente. Então, lógico, depende muito da empresa. Então, tem muitas variações. É um assunto bem... ainda não tem uma padronização, né? Mesmo que as empresas tentem padronizar, elas padronizam com a sua marca e tem outra marca que padroniza de outro jeito, e, enfim, tem muita variação, mas por isso que vamos focar somente aqui na teoria dos grampos mais comuns. Então vamos começar falando dos grampos especiais, vamos falar do grampo número 1 e grampo número 1A. Estes grampos, observe o orifício deles, não é muito amplo, então para molares não vai ser utilizado, eles são utilizados para pré-molares. Tá certo? São grampos geralmente utilizados para pré-molares que tenham coroas pequenas. Observem que mesmo que seja para pré-molar, vejam que o orifício é bem reduzido. Então, para pré-molares bem pequenos, com coroas pequenas ou expulsivas, nós podemos utilizar estes grampos, tá? O grampo número 1 e o grampo número 1A.
tá certo? E a gente vê o número aqui, ó, a numeração aqui no arco, ó, número 1, número 1A, este grampo específico, certo? Seguimos, nós temos grampos para molares também. Nós temos o grampo 12A, por exemplo, o grampo 14 e o 14A, tá? Como podem ver aqui. Neste exemplo, não está escrito aqui no arco, mas sim aqui na região da asa, né? Ó, 14 e 14A, certo? E estes daqui em específico são utilizados mais para molares com coroas parcialmente rompidos ou coroas expulsivas. Por quê, né? Porque um grampo, como por exemplo um 200, seria mais difícil de inserir em molares com coroas parcialmente rompidos, tá? Então estes grampos são mais retentivos para esses tipos de dentes. Então são mais utilizados para isso também. Lógico que também tem outras funções, mas também podem ser utilizados. E temos, por fim, o W8A, que nós já falamos, também é bem utilizado, e o 26. O 26 é um grampo também chamado grampo coringa, muito utilizado. O 14 e o 26, mas mais o 26 ainda. O 26 e o W8A são utilizados para coroas expulsivas, para raízes, para coroas pequenas, para retrações, ou seja, eles têm diversas funções, por isso que eles são os mais utilizados em alguns tipos de casos, né? Se não tiver como optar por um grampo convencional, como por exemplo um 200, né? Um 206, um 210, nós optamos por grampos especiais, dependendo do caso. Por exemplo, se tiver uma raiz somente para tratar, nós optamos por um 26, né, por um 26, por exemplo, ou uma coroa pequena, uma coroa expulsiva, um W8A, né? Lembra aqui que eu já comentei do W, né, de wingless, ó, sem asa, grampo sem asa, ó, W8A. Dentes com retrações, né? Por exemplo, dente que tem aqui, a gente queira retrair a gengiva. Se for um anterior, lembra que eu já falei, pode ser um 212, mas se for um posterior, pode ser mesmo um 26, um W8A também, sem problemas nenhum, tá certo? Então com isso a gente finalizou mais essa aula. Eu agradeço você por estar aqui, por ter ficado até o fim dessa aula. A gente se vê então numa próxima aula. E até mais, galera. Um grande abraço e até a próxima.